Pessoal, aqui estamos para falar sobre o direito internacional. Quem sou eu para falar sobre direito internacional? Já começo por aí, tá? Tema: direito internacional, órgãos das relações entre os estados, agentes diplomáticos, representantes consulares e as convenções de Viena de 61 e 63 e as missões especiais. Esse é o tópico do edital, tá? Quando nós tivemos o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula, que tratamos sobre os organismos internacionais e eu discuti sobre imunidade de jurisdição, imunidade de execução, eu deixei bem claro para vocês o seguinte, galera, estudem essas convenções porque as bancas costumam cobrar e muito esses temas relacionados a essas convenções, tá? Estudem bastante essa questão. Por quê? Olha, eu tenho duas questões em direito internacional, mas às vezes eu posso perder um concurso justamente por essas duas questões. Às vezes algumas bancas, já vi São Paulo, banca regional colocando 5 de direito internacional. E eu não posso perder, eu preciso estudar. O leque é muito amplo, de acordo com o edital, é amplíssimo. É muita coisa que eu tenho para estudar. Agora, eu não posso me esconder atrás de um leque amplo para não estudar a disciplina. Eu tento cercar ela de alguma maneira. Como? Temas que eu sei que têm alguma relação com o direito do trabalho. E o que eu vou fazer no direito internacional? Todas as vezes que formos debater direito internacional, eu vou trazer temas que têm alguma relação com o direito do trabalho, tá? E hoje o tema que tem relação com o direito do trabalho que eu trago é relacionado às políticas de compliance, políticas de aliança, políticas tendentes a adequar, equilibrar o mercado, tanto econômico quanto social, ou seja, é uma medida tendente a manter a regulação do Estado do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Eu posso então falar que as políticas de compliance elas servem para auxiliar no equilíbrio das relações entre o capital e o trabalho. E onde surgem essas políticas de compliance? Essas políticas de compliance surgem lá nos Estados Unidos com as agências reguladoras na virada do século XX, sobretudo com a Food and Drug Act, que criou um sistema de regulação para atividades relacionadas à saúde e à alimentação. Agora, com o passar do tempo, essas políticas de compliance elas ganharam corpo nos Estados Unidos com as instituições financeiras, no sentido de equilibrar o mercado no que toca à cobrança de juros e a exploração do capital econômico-financeiro, tá? E aí, como que eu faço uma relação dessas políticas de compliance surgidas lá nos Estados Unidos com o direito do trabalho aqui no Brasil? Vejam só como isso é interessante, porque eu tenho política de compliance não só do ponto de vista legal, regulamentada, mas também incorporada no seio das empresas que falam o seguinte, olha não, eu vou adotar uma política de compliance e por isso eu não vou contratar com o José, porque ele frauda direitos trabalhistas. Eu não vou contratar com o João, porque ele tem indício de trabalho escravo. Eu não vou contratar com a Maria porque ela tem trabalhadores em condições insalubres e degradantes e não paga adicionais e não tutela o meio ambiente de trabalho. Isso é uma política de compliance, é uma aliança e ela serve justamente para evitar dumping social, para evitar que uma empresa que não tem selo social, uma empresa não comprometida com a adoção e com respeito aos direitos sociais, se sobreponha no mercado em relação a uma empresa comprometida com os direitos sociais. E como isso pode acontecer? Ora, atender direitos sociais, cumprir a legislação é extremamente caro. Às vezes eu produzo um produto que o valor dessa minha obediência à legislação social está agregado nesse produto. Só que aí vem o sujeito que não tem esse comprometimento social e produz um produto que é vendido muito mais barato que o meu. Só que a essência, a gênese desse produto, ela surge justamente como? Com o prejuízo ou o malbaratamento da mão de obra, prejudicando os direitos sociais dos trabalhadores que estão lá em linha de fundo. E aí, o que eu tenho aqui no Brasil? Um caso emblemático da Cosan com a Walmart. A Walmart comprava insumos da Cosan, sobretudo relacionados a açúcar de cana e as modificações industriais do açúcar de cana. E aí, descobriu-se que a Cosan tinha
algumas condenações por conta de exploração de trabalho em condições análogas a de escravo. O Walmart rompe então esse contrato que tem com a Cosan, justamente porque a Cosan estava atuando aí malbarateando a mão de obra e assim prejudicando uma série de trabalhadores, tentando oferir lucros mascarados atrás de um prejuízo ou de uma burla aos direitos sociais. E aí o legislador no Brasil evoluiu. Vejam só, nós temos, por exemplo, impedimento de fornecimento de empréstimo pelo BASA ou pelo Banco de Desenvolvimento, o BNDES, quando determinada propriedade houver tido condenação ou quando a pessoa física houver tido condenação por exploração a trabalho em condições análogas a de escravo, o que inclusive foi incorporado pelo texto constitucional, lá nas linhas finais da Constituição, que fala da propriedade privada e sua possibilidade de expropriação, caso haja condenação do proprietário dessa propriedade e utilização dessa propriedade para fins análogos a de escravo, prejudicando assim a figura de vários trabalhadores. Essas são as linhas gerais, galera, das políticas de compliance, é o que eu queria tratar com vocês aqui no Direito Internacional. Conseguimos fazer um link bacana, conseguimos trabalhar as linhas introdutórias do Instituto, que também foi bastante bacana, uma breve roupagem de como isso funciona aqui no Brasil e o conceito. Espero ter atendido. Sigamos com mais conteúdo, então. Forte abraço.